sala escura aterrorizante e Ejaê chora de joelhos, dizendo que não merece aquilo, pois não fez nada de errado. Mas uma mulher misteriosa aparece na sua frente e atira em Ejaê e o faz cair de uma altura impossível de sobreviver. Mas mesmo parecendo estar morto, Ejaê abre seus olhos. Mas ok, tudo começou há 7 anos atrás, quando Ejaê estava indo para uma entrevista de emprego em uma multinacional, bastante nervoso e conversando com sua namorada no celular. De repente, um homem atravessa a avenida e é atropelado por um carro e Ejaê fica chocado e verifica o estado do homem, mas ele morre agarrando os braços de Ejaê, deixando ele ainda mais assustado. Mais tarde, durante a entrevista, Ye ainda está lidando com o seu trauma e não consegue responder adequadamente às perguntas e acaba perdendo a última oportunidade de conseguir um emprego. Sem emprego fixo e um salário bom, Ejaê se forma com uma grande dívida no financiamento estudantil, sendo obrigado a trabalhar em empregos simples para poder pagar as parcelas. Sua família não pode ajudá-lo, pois seu pai morreu e sua mãe é zeladora, que já se sacrificou muito para lhe dar uma boa educação. Ejaê envia currículos para várias empresas, mas não consegue um emprego em tempo integral. Depois de 7 anos trabalhando em empregos de meio período, Ejaê finalmente consegue uma entrevista na grande empresa novamente. É o maior escritório da capital e o entrevistador, Taeu, fica impressionado com o currículo e pela determinação dele não desistir. Ejaê sai da reunião com grandes esperanças, mas logo recebe uma ligação de um amigo informando que todo o dinheiro investido em um negócio de apartamento desapareceu porque o sujeito sumiu. Ejaê corre para o apartamento do amigo e começa a bater na porta, mas ninguém responde. Ele chora desesperado por ter caído em um golpe e era todo o dinheiro que tinha. Furioso, quebra a maçaneta da porta com o extintor de incêndio e acaba na delegacia por destruir a propriedade, pedindo aos policiais que prendam seu suposto amigo. No entanto, eles não podem fazer nada, pois investir em um negócio que falhou não é ilegal. Já destruir o patrimônio privado já pode complicar a vida dele. Porém, à noite, desanimado, Ejaê vai ver sua namorada, Jisoo, que sai de um carro com um rapaz lhe entregando flores. Quando um homem vai embora, Ejaê se aproxima dela, um pouco embriagado, e o relacionamento deles não estava indo bem. Jisoo estava indo bem melhor que ele financeiramente, então entregava envelopes para ajudar Ejaê. Mas ele vê tudo como caridade e percebe que tem sido um fardo para ela. Percebendo que não pode dar nada a ela e o relacionamento não tem para onde ir, Ejaê termina o namoro com Jisoo e volta para o seu apartamento ainda mais triste, porém foi expulso de lá e ficou com o depósito do terraço para compensar o aluguel atrasado. Todas as coisas de Ejaê foram deixadas do lado de fora sob a chuva e infelizmente não há muito espaço para guardá-las. E quando amanhece, ele perde quase todas as coisas. E depois de passar a noite dormindo no chão e para piorar ainda mais as coisas, Ejaê recebe uma mensagem da empresa informando que ele falhou na entrevista e não conseguirá um emprego. Após mais um colapso, Ejaê sobe no topo de um prédio, diz que não tem medo da morte e sim de viver com este fardo e decide que teve o suficiente e desiste naquele momento, ignorando a ligação de sua mãe. A escuridão toma conta dele por alguns segundos, então ele descobre que está em um jatinho particular de luxo. Ao se olhar no reflexo, ele fica chocado porque não é o seu rosto e nesse momento percebe que uma mulher misteriosa está sentada ao seu lado. Ela tem uma carta de despedida nas mãos, mas queima e tira os óculos escuros, revelando os olhos vermelhos. De repente, Ejaê é transportado para o purgatório, que é uma torre alta no meio de um mar vermelho e demônios tentando subir. A mulher revela que é a morte e o trouxe ali para puni-lo, pois em sua carta e sua última declaração, ele zombou da morte e a punição não será branda. Ela o agarra pelo pescoço e o joga no abismo e os monstros tentam agarrá-lo enquanto cai. Há muitas criaturas esperando por ele na água, mas quando ele se choca, acorda no avião com um corpo diferente novamente. A morte também está lá e explica que fará Ejaê morrer mais 12 vezes como punição. Sua alma entrará em corpos de 12 pessoas que estão prestes a morrer e que não têm chances nenhuma de sobreviver. Mas se ele conseguir evitar apenas uma morte, será permitido que ele mantenha aquela vida até o fim dela. Mas se ele não conseguir, sofrerá a eternidade no inferno. E Ejaê não se importa, pois
deseja acabar com tudo. Mas depois que a morte desaparece, o avião entra em uma tempestade violenta. Ia Jae coloca o colete salva-vidas e aperta os cintos de segurança, enquanto a comissária de bordo vem dizer a ele que é apenas uma turbulência. Alguns minutos depois, o avião se estabiliza e a comissária deixa Ye Jae sozinho. Ainda confuso, ele começa a olhar ao redor e percebe que está no corpo de uma pessoa muito rica, e a pedra da verdade entra em sua mente, informando dos detalhes da pessoa que ele está. Esse sujeito é Park Shin-tae, o CEO da empresa mais importante da capital, para a qual Ye Jae se candidatou. Tae-woo é seu irmão mais velho e eles competem desde criança em tudo, incluindo em quem liderará a empresa. Todo o seu trabalho árduo permitiu que ele ganhasse a aprovação de seu pai, eventualmente fosse escolhido para se tornar o novo CEO da empresa, apesar de seu irmão claramente ficar com ciúmes. Assim, Ye Jae está muito satisfeito com esse estilo de vida e bilionário e decide que quer mantê-lo, já que parece que não há sofrimentos por aqui. Mas nesse momento, um dos motores do avião explode e o avião começa a descer em grande velocidade. Ye Jae volta para o seu assento para apertar o cinto e o piloto tenta controlar o avião. E o fogo se espalha, criando um buraco na fuselagem que puxa o piloto e a comissária de bordo para fora. Ye Jae só pode assistir enquanto uma explosão faz todo o avião pegar fogo e logo ele é subitamente morto neste acidente. Depois, Ye Jae acorda no purgatório e agora há uma porta brilhante e assustadora que só se ouve gritos dela em uma mesa para a morte. Na mesa, um relógio conta as vidas de Ye Jae enquanto a morte carrega sua arma com várias balas. Ela explica que as almas daqueles corpos já estão mortas, então Ye Jae não está roubando suas vidas, apenas dando aos corpos uma segunda chance. Se ele falhar em sobreviver em todas as 12 vidas, ele irá direto para o inferno. E a morte agarra Ye Jae e o leva para trás da porta, onde vê horrores e o sofrimento eterno diante dos seus olhos. Ela o leva de volta e Ye Jae não entende o que fez para merecer o inferno. Então a morte diz que ele é culpado por encontrá-la antes que ela pudesse encontrá-lo. Ela também revela que, dependendo de suas ações, se ele sobreviver em um dos 12 corpos e realmente merecer viver, pode evitar o inferno. Ye Jae fica animado e decide que irá sobreviver. E a morte está curiosa para vê-lo tentar e atira para a segunda vida. Mas ele está caindo de um avião vestindo um macacão esportivo e sem paraquedas. Enquanto entra em pânico, ele vê outros 3 homens pulando com ele e carregando câmeras e paraquedas. Um homem o pega para ajudá-lo e nesse momento a pedra da verdade entra em sua mente. E este corpo pertence a Jae Seo, um amante de adrenalina que adora esportes extremos e fez muitos desafios loucos em sua vida, ganhando 4 recordes mundiais do Guinness. Mas hoje é o maior desafio de sua vida, que consiste em mergulhar sem paraquedas de 1.600 quilômetros acima do solo e cair em uma rede de segurança. O evento está sendo transmitido pela internet e na TV nacional, e se ele conseguir, seu patrocinador lhe dará 3 bilhões em dinheiro. O patrocinador está brincando com o isqueiro e ele adorou ver o dinheiro. A ideia de tanto dinheiro faz Ye Jae querer completar o desafio pela ganância. Então ele empurra o ajudante para longe e começa a cair em grande velocidade. O corpo sempre mantém as habilidades, mas a mente é de Ye Jae. Então, confiante que irá conseguir, ele parte ainda mais rápido e quando ele finalmente acha que vai cair no alvo e atingir a rede, ele erra o local e se espatifa no chão, morrendo imediatamente. E tudo isso foi visto por milhões de pessoas na internet e na TV que estavam ansiosos com a audiência do evento. Ye Jae aparece no purgatório novamente, dizendo que não é justo ser considerado um pecador porque não machucou ninguém. A morte o chama de egoísta, pois fazendo isso machucou pessoas que amavam ele e atira para sua terceira vida. Ele acorda no corpo de um adolescente em uma escola e percebe que um colega está rindo do vídeo da morte do cara de paraquedas. Assim, Ye Jae percebe que todas as vidas pertencem à mesma realidade. Por estar zombando dele, ele pensa em brigar com o garoto, mas nesse momento a pedra da verdade atinge sua mente. Esse é Kwon Hyuk-soo, um adolescente que perdeu o pai aos 5 anos e foi criado por sua mãe, que trabalha duro para manter a casa e os estudos dele. Kwon queria deixá-la orgulhosa, mas odiava ir à escola, porque Jin Sang e os seus amigos valentões da escola o incomodavam, como jogavam leite nele
derrubavam no chão e ainda filmavam toda essa humilhação. No entanto, ele nunca contou isso para sua mãe porque não queria deixá-la preocupada. Eventualmente, o garoto sentiu que a escola se tornou um inferno e os valentões eram verdadeiros demônios. Então decidiu revelar a Jin-sang que iria pular do telhado se ele não parasse. Mas Jin-sang bateu nele e disse que ele era patético e que ninguém sentiria sua falta. O garoto escreveu uma carta de tudo o que iria fazer e o porquê faria isso. Mas Ye Jae percebeu que se ele não seguisse a carta, iria sobreviver e começou a rir. Mas Jin-sang bateu nele só por rir e disse para ele trazer leite de morango. Ye Jae se recusou a ser uma vítima e derrubou ele com uma cadeira. Um dos amigos valentões tentou impedi-lo, mas Ye Jae rapidamente o dominou e depois pegou o Jin-sang contra a janela, fazendo ele pedir desculpas. De repente, alguém derruba Ye Jae. É Tak Seok, um garoto muito maior e forte do que ele, e domina imediatamente e também bate nele. Então ele e o seu amigo seguram Ye Jae para que Jin-sang, que parece ser o líder, bater no garoto de novo, e os colegas assistem com medo. O professor chega e eles voltam aos seus lugares, mas depois da aula, Jin-sang e sua gangue pegam Ye Jae de novo e começam a batê-lo. Eventualmente até Taek-suk acha que já é demais, pois o garoto já aprendeu a lição. Mas Jin-sang acha que não e ainda bate em Tae-seok. No entanto, ele finalmente para quando vê a garota que ele gosta o observando. Pois Ye Jae vai para casa e começa a lembrar da própria mãe, ficando emocionado. E no jantar, ao ver sua própria mãe na sua frente, Ye Jae chora ao lembrar de como era amado por ela. No dia seguinte, Ye Jae tem um plano. Se aproxima de Tae-seok para deixar uma dúvida na cabeça dele. Porque Jin-sang é o líder se ele é mais forte. Tae-seok explica que o verdadeiro chefe da escola é um estudante sênior, filho de um mafioso, e desta gangue Jin-sang faz parte. Ninguém mexe com ele porque os alunos mais velhos o defendem. Mais tarde, durante o almoço, Jin-sang bate novamente em Ye Jae. Então ele joga uma tigela de macarrão na cabeça dele e se afasta. Jin-sang ordena que a Tae-seok vá atrás dele, mas Tae-seok se recusa porque quer almoçar e diz para Jin-sang para se lavar, e todos riem da cara dele. E um flashback revela que Ye Jae disse a Tae-seok para não interferir, porque ele tinha um plano. Humilhado, Jin-sang vai pedir ajuda aos seus superiores. A gangue logo chega na sala de aula, pronta para brigar. No entanto, quando o líder vê que Jin-sang foi humilhado por um garotinho, fica furioso, chamando Jin-sang de covarde e uma vergonha para sua gangue, e agarra Jin-sang e diz para ele nunca mais se aproximar deles. Orgulhoso de si mesmo, Ye Jae zomba de Jin-sang, mas quando o garoto tenta acertá-lo, Tae-seok o atinge primeiro. Agora ninguém na escola respeita mais Jin-sang, e quando ele sai correndo da sala, descobre que a garota que ele gosta está com o líder agora, e ele se tornou o idiota da escola. À noite, Ye Jae sai para correr e quase é atingido por um caminhão, mas felizmente o motorista para a tempo, só que distraído com isso, Ye Jae não ouve Jin-sang se aproximar por trás para acertá-lo com um tijolo, e culpando ele agora por tomar o seu lugar, o espanca até a morte. Porém, Ye Jae reaparece no purgatório e grita com a morte porque ela o manipulou, pois o garoto não queria se jogar e seria assassinado de qualquer jeito, fazendo com que ela o jogue contra a parede antes de pisar em seu rosto e atirar nele novamente. Agora, na sua quarta vida, Ye Jae acorda no corpo de um refém sob interrogatório. Um grupo de homens perigosos joga água e pergunta onde ele escondeu a garota e o dinheiro. Quando ele não responde, ameaçam furar o seu olho. Então ele anuncia que vai falar. No entanto, as memórias ainda não voltaram, então quando pede um momento, o líder o ameaça com um martelo. Felizmente, a pedra da verdade aparece e esse é Lee Joo-han, um assassino de aluguel, e o seu chefe faz parte da Yakuza. Lee acaba com alvos com muita facilidade para o seu chefe, mas um dia ele se apaixonou pela esposa do chefe, e quando se aproximaram, queriam fugir juntos. Ele então roubou 10 bilhões do seu chefe e os escondeu em um local secreto. Mas a caminho de se encontrar com a mulher, foi capturado pelos colegas de trabalho e percebendo que tem habilidades incríveis desse sujeito, Ye Jae começa a lutar contra todos os outros, usando a cadeira como arma e desvia dos golpes que faz com que um homem acerte seu parceiro. Ele continua lutando, então Lee apaga a luz principal
principal e apenas com uma lanterna na escuridão, um por um, Ye-Jae, no corpo de Lee, mata cada agente. Assim, acreditando que com essas habilidades ele poderia sobreviver a qualquer coisa, quer recuperar o dinheiro e fugir. Ao abrir a porta, descobre que há um caminhão e Ye-Jae acelera uma moto pela cidade, porém já está sendo rastreado. Todos os assassinos da área são acionados pelo chefe, que prometeu uma recompensa por sua cabeça. Logo, uma perseguição começa pela ponte da cidade e os agentes atiram Ye-Jae, que desvia de tudo e se esconde atrás de um caminhão. Quando ele aparece atrás dos carros dos agentes, Lee usa a moto para desarmar o capanga. O outro erra o tiro e atinge carros, causando vários acidentes, e o caminhão tenta bloquear a ponte, mas os carros batem nele, causando uma enorme explosão. Ye-Jae simplesmente salta por cima, mostrando extrema habilidade, porém ainda está sendo seguido pelos assassinos. Depois de deixar a ponte, até a polícia começou a persegui-lo também. Ye-Jae acelera tirando fina em um cruzamento e gera um baita acidente entre os veículos, bloqueando o caminho para a polícia e várias motos. Mas há mais motos seguindo e carros bloqueando as ruas, então Ye-Jae entra em um shopping e acelera até ser cercado. Ele então entra no elevador e quando chega ao topo, seu chefe aparece dizendo que não tem para onde fugir. Para ele, o pior que pode acontecer é ele morrer. Ele então dá um salto grande e cai num outro prédio dentro de uma piscina onde está rolando uma festa. O seu telefone cai na água e para de funcionar. Agora o inimigo não pode mais rastreá-lo. Ele então vai até o cais para encontrar a mulher e ela o abraça imediatamente. Ye-Jae sente o quanto Lee a amava e Ye-Jae diz a ela onde está o dinheiro. Porém, ela saca uma arma e o mata nesse momento, revelando que era um plano dela o tempo todo e a morte sabia disso. Mais uma vez, Ye-Jae acorda no purgatório, encontrando a morte rindo dele. No entanto, ele não se incomoda, porque não deu à mulher a localização exata do dinheiro. Então planeja recuperá-lo durante a próxima vida. Então, quando a morte atira nele, começa a quinta vida de Ye-Jae em uma detenção juvenil. Ele está em uma cela minúscula e um guarda vem buscá-lo para levar à cela real. No caminho, os outros prisioneiros jogam uma bola contra a grade para ameaçá-lo e o encaram. Na cela, ele descobre que tem colegas de cela que serão liberados em 4 dias e que um assassino psicopata está na cela com eles. Ye-Jae percebe que todas as obras estranhas e livros sobre análise de psicopata estão nas prateleiras. E quando o assassino é trazido de volta, Ye-Jae fica chocado ao ver que é Jin Sang. E lembrando da sua morte anterior, Ye-Jae começa a espancá-lo, mas os outros prisioneiros o puxam imediatamente. Nesse momento, a Pedra da Verdade finalmente vem à mente de Ye-Jae, e esse é Shou Tae-sang, um lutador de MMA, e sua mãe devia muita grana a agiotas. Então, ele aceitou um acordo, assumiria a culpa por um atropelamento e seria recompensado com 200 milhões após o julgamento. Como ele tinha apenas 18 anos, ainda era menor de idade na Coreia, então o plano era ser liberado em condicional. Enquanto fazia o acordo com o advogado, um homem os observava nas sombras enquanto brincava com seu isqueiro. O cara se entregou com uma confissão falsa, mas infelizmente durante o julgamento a mulher atropelada morreu. Então o juiz o sentenciou a 2 anos de prisão por homicídio culposo. Mais tarde, quando o advogado visitou na prisão, ele pediu 2 bilhões para ficar em silêncio ou contaria toda a verdade à polícia. Ele lembrou também de quando Jin Sang entrou na cela e Shou Tae-sang era líder, mas todos ficaram com medo dele por ser um psicopata assassino. Porém, agora no presente, Ye-Jae começa a rir ao perceber que Jin Sang não é um psicopata, ele apenas matou um garoto indefeso do ensino médio. Ye-Jae começa a dar uns tapas em Jin Sang, enquanto a verdade aos outros é revelada. Jin Sang tem medo demais para negar, então o resto dos colegas de cela batem nele por vingança. E do lado de fora, outros prisioneiros também começam a bater em Jin Sang, e Ye-Jae acha isso muito satisfatório. Mais tarde, na marcenaria do presídio, um prisioneiro dispara uma lâmina de sua serra em direção a Ye-Jae, mas ele desvia. A lâmina acaba batendo na parede, voltando e acertando o cara em cheio, e depois que os guardas levam um homem ferido, todos os prisioneiros dizem a Ye-Jae que o advogado quer vê-lo morto. Jin Yong imediatamente sai correndo de medo e acontece uma briga. Ye-Jae sabe que Choi era lutador de MMA, então com golpes rápidos ele luta contra todos os prisioneiros ao mesmo tempo. E um por um eles
derrota todos com muita facilidade e Jin Yong volta com uma barra de ferro, mas Ye Jae já tinha acabado com todos. Naquela noite, Ye Jae encontra Jan Sang no banheiro, afiando uma ferramenta para matá-lo. Então, depois de dar alguns tapas nele, Ye Jae sabe que não pode matá-lo, senão passará muito tempo ali dentro. Em vez disso, então, ele inventa que o fantasma de Kwon disse detalhes do que aconteceu na escola. E quando diz que fantasmas o assombrará para sempre, Jan Sang acaba molhando as calças de medo. Assim que chega o dia da liberdade, antes de partir, ele dá a Jan Sang um pouco de leite, dizendo que foi enviado pelo fantasma. Lá fora, o advogado o espera com dinheiro, mas Ye Jae recusa, pois ficou com medo de uma van que estava esperando ele ali. Ele disse ao advogado que quer levar uma vida limpa e sem peso na consciência e não aceitou o dinheiro. Porém, ele vai até o cais e encontra o dinheiro que ele escondeu em outra vida, sem perceber que alguém está o seguindo. Agora ele está pronto para começar uma vida nova, então aluga um quarto e tira uma soneca. Ele acorda quando sente uma mão tocando em seu rosto, achando que é sua mãe, mas acaba sendo apenas um sonho. Nesse momento, seu telefone toca com uma ligação da mãe de Cho. Ye Jae chora e aceita visitá-la em breve. Mais tarde, na estação, Ye Jae divide o dinheiro em 2 sacos e guarda um em um armário que expirará se ele não retornar após 4 dias. Mas quando ele chega à cidade, Ye Jae é atacado por trás e esfaqueado por um velho, que era o pai da vítima do atropelamento. Ele estava furioso porque o assassino só pegaria 2 anos por causa da idade, então veio buscar vingança. Ye Jae se desculpa e diz que não foi ele, e o homem foge quando percebe que é verdade. Porém, Ji Yong aparece e corre para ajudá-lo, só que tudo é revelado. Ele só estava ali para matá-lo, pois no dia da briga ele queria matar Ye Jae também pelo dinheiro do advogado, mas quando voltou já tinha acabado, então fingiu ser uma pessoa boa. Ye Jae tenta suborná-lo, mas ele não aceita o dinheiro dele, só quer o do advogado e mata ali mesmo